Glória a Deus. Eu realmente não me lembrava. Foi o primeiro culto, dia 5 de fevereiro de 2021. Né? 2021, primeiro culto. E louvamos a Deus, porque Deus fez coisas maravilhosas e extraordinárias. Estamos aqui na casa do Senhor. Antes, irmãos, os irmãos se lembram, não tínhamos microfone, não tinha cadeira para sentar, não tinha som, nem bandeja para cear. Nem a bandeja, né? Nem a bandeja. Todos os cultos nós alugávamos o som. Todos os cultos alugávamos o som. Deus deu som novo e bom, viu? E bom. Já agora cadeiras almofadadas aí, né? Já compramos 2 terrenos, ó. E vamos construir um grande templo. Não big, né? Mas um templo com uma capacidade maior do que o que nós temos hoje. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 78, ou melhor, número 78. Livro de Salmos, número 78, os versos 11. Vamos ler alguns. Eu quero falar hoje sobre o maná. Maravilhas diárias extraordinárias. 78, 11. Está ali no telão. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. 12. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou por uma nuvem e de noite por uma luz de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: acaso pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar carne para o seu povo? 21. Portanto o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Verso 22. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. 23. Ainda que mandara as altas nuvens. Veja bem, irmãos. Ainda que mandara as altas nuvens e abriu as portas dos céus. 24. E chovera sobre eles o maná para comerem. E lhes dera do trigo do céu. Você já viu falar nisso? Trigo do céu. O homem comeu o pão dos anjos. Ele lhes mandou comida a fartar. Volte no 24. E chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera do trigo do céu. Deus vai dar trigo do céu hoje aqui.
25. O homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Podem tomar os vossos assentos. O maná, irmãos, foi o misterioso alimento que Deus deu ao seu povo durante a peregrinação. Esse negócio aqui tá ruim. Tá virando aqui, ó. Tem que apertar aqui. Maná, misterioso alimento. Deus deu ao povo durante a peregrinação no deserto por quantos anos? 40 anos. Misterioso alimento. 40 anos, Deus mandando maná entre o Egito e Canaã. O maná, amados, estava intimamente ligado à sobrevivência do povo. O povo precisava de um alimento especial, porque senão não sobreviveria. E Deus então decide enviar o maná. O maná era a manifestação de um milagre diário, repetido, com exceção do dia do repouso, com exceção do sábado, durante 40 anos consecutivos. Imaginem, o povo no deserto, 40 anos Deus enviando o maná, mas não é 40 anos intercalados, não, consecutivos, dia após dia. Deus mandava esse alimento ao povo para eles se alimentarem. Vamos entender um pouco como e por que apareceu o maná. O povo de Israel encontrava-se no deserto de Sim. Eles permaneceram no deserto de Sim por 1 mês e meio. 1 mês e meio ali, no deserto de Sim. Mas o povo não sabia, nunca tinha visto o que era isso, o que era o maná. Então, quando o povo começou a murmurar contra Moisés, argumentando que a multidão iria morrer de fome, 1 mês e meio eles estavam no deserto. O povo começa a murmurar. Chamaram a Moisés e disse-lhe: olha, o povo morrerá de fome. E Moisés não tinha o que fazer. Simplesmente Moisés apresentou esse problema em oração a Deus. E a resposta divina foi essa, Êxodo 16 e o verso de número 14. Antes de ler o texto, amados, aqui nós temos um exemplo na vida de Moisés. Quando há problemas em nossa vida, nós devemos apresentar esse problema em oração a Deus, e não em murmuração a Deus. É em oração. Quantas pessoas apresentam o problema murmurando a Deus? Deus, olha o que está acontecendo, é isso, tá. Não ora. Moisés aqui, ele apresenta o problema, porém, em oração a Deus. Veja o que diz Êxodo 16 e o verso de número 14. Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove, se anda em minha lei ou não. Verso 14. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada. Era algo pequeno, redondo, como se fosse a geada sobre a terra. Cai então essa coisa miúda, redonda como a geada sobre a terra.
Verso 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: o que é isso? Ninguém nunca tinha visto. O que é isso? Porque não sabiam o que era. E disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. No deserto, irmãos. Este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Deus havia dito que faria chover pão do céu, e cumpriu com a sua promessa. Ele mandou o pão do céu aos israelitas. Alguns teólogos, irmãos, afirmam que o maná era uma semente natural, como qualquer outra, mas a Bíblia enfatiza que Deus faria descer pão do céu. 1 mês e meio o povo nunca tinha visto aquilo. Somente no momento certo, no momento próprio, Deus fez cair a semente pequena, miúda, como diz o texto, redondinha, ou seja, o pão do céu. Olha o que diz o verso 24 e 25 que nós lemos: e chovera sobre eles o maná para comerem, e lhes dera o trigo do céu. O pão do céu veio de cima, Deus fez chover. Veio do céu, não veio da terra. Ninguém plantou. Veio do céu. Deus fez chover o maná para eles comerem. E o salmo aqui diz que era trigo do céu. Foi plantado no céu para distribuir para o povo. Você já pensou nisso? Você pode levantar a sua mão e glorificar e exaltar esse Deus maravilhoso. E o verso 25 diz que o homem comeu o pão dos anjos e lhes mandou comida a fartar. Eles comiam, não faltava nada, se satisfaziam. Mas vamos analisar um pouquinho a respeito desse maná que descia em forma de chuva. Ele não brotava do solo. O maná que fosse recolhido além da necessidade de cada um, apodrecia no dia seguinte. Não podia pegar mais. Aquele que não tinha fé que Deus iria mandar, se ele recolhesse mais, apodrecia. Apodrecia. Ah, vou recolher porque eu estou com medo. Se faltar, eu vou morrer de fome. Não vem mais. Não tem comida aqui no deserto. Vamos recolher mais. Aqueles que recolhiam, no outro dia, apodrecia. Deus mandava o maná diariamente. Ele fazia chover. E o maná não brotava do solo. Meus amados, o maná descia todos os dias. Deus dava o pão para aquele povo. Imagine, vamos calcular aqui, mais ou menos 3 milhões de pessoas no deserto. Todos os dias. Todos os dias. A fidelidade de Deus com a sua palavra. Todos os dias. Todos os dias. Deus também tem te dado o maná todos os dias. Você tem comido desse pão todos os dias. Não tem faltado nada no seu lar, na sua casa. Levante a sua mão e glorifique ao Deus que manda todos os dias o que você precisa. Glória a Deus. Sempre novinho. O maná descia do céu, sempre novo. Outro milagre estava no fato de que recolhida em porção dobrada no dia anterior ao dia do descanso. Então eles tinham que ter o dia do descanso. Eles recolhiam um dia anterior para o dia do descanso. Só que no outro dia não apodrecia.
era a palavra de Deus. Podem recolher para o dia do descanso. Se vocês recolherem, não apodrecerá. Vocês vão se alimentar. 40 anos assim, amados. 40 anos. Eles recolhiam aquela porção dobrada. Naquele final de semana, o dia anterior ao dia do descanso. O maná não apodrecia. O maná não se estragava. Então, amados, algo maravilhoso e extraordinário é que o maná foi o único alimento de valor integral. O povo está correndo atrás de alimento aí para sustentar, né? Para se alimentar. Alimento que traga saúde. Deus planta no céu. O Salmo está dizendo. E Ele faz chover para o seu povo o maná. O único alimento registrado de valor integral capaz de alimentar os que deixaram o Egito e que estavam viajando pelo deserto. Eles comiam, se fortaleciam, mas haviam outros milagres. Além de comer o maná, as roupas não envelheciam e nem os seus calçados. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Esse é o Deus que nós servimos, amados. Glória a Deus. A multidão foi alimentada pelo maná durante 40 anos, sem interrupção, sem alteração e sem falhar nenhum dia sequer. Alimento de valor integral, alimento que sustentava mesmo. Eles podiam comer aquele alimento e se revigorar, se revigorar. Esse alimento plantado no céu foi derramado para aquele povo, para que aquele povo pudesse se alimentar. Olha a preocupação do nosso Deus com o alimento, para sustentar. Que coisa linda e maravilhosa. O maná, amados, devia ser recolhido. Existia uma fórmula para ser feito. Nós vamos aqui devagarinho, tudo bem? Tranquilo? O maná devia ser recolhido. O maná deveria ser moído. Se puder colocar aí Números 11, de 7 a 9. E eu vou falando, os irmãos podem acompanhando aí. Ele era recolhido, chovia o maná. O povo deveria recolher o maná. Eles deveriam moer em moinhos ou triturado à mão, e depois cozido em panelas, e com ele faziam-se bolos. Faziam-se bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Olha, está lá no texto, né? Então essa era a forma. Interessante, irmãos, que se fizesse o maná de forma diferente, não prestava. Não tinha que ser de acordo com a orientação de Deus. Foi Deus quem orientou. Como é que tem que ser feito? Esses bolos recheosos, cremosos e saborosos no deserto. Tem que ser feito assim. O seu sabor era o de bolos de mel, amassados com azeite. Observem em Êxodo capítulo 16 e o verso de número 31. Coloque lá, por gentileza. E chamou a casa de Israel o seu nome maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Era assim. Além de ser bom, não é ruim não, né? Os irmãos já estão querendo comer esse bolo aí, né? Estão com fome aí? Bolo de mel. É uma delícia, né? Mas não é esse bolo de mel aqui que a gente come não, viu? Esse bolo de mel estava, valor integral, alimentava, sustentava. O maná então cessou. Quando os israelitas começaram a comer
o produto semeado na terra de Canaã. Quando eles chegaram na terra de Canaã, está registrado em Josué 5:12, parou de descer o maná, porque eles passaram a se alimentar do fruto da terra produzido na terra. Até então, eles se alimentavam do maná. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Mas durante 40 anos Deus mandou o maná que tinha um gosto, de bolo de mel. Então, amados, por ordem divina, Moisés ordenou ao sacerdote Arão que enchesse um vaso de maná e que o guardasse. Olha só, irmãos, quando Deus fala, quando o homem quer agir da forma dele, ele pega o maná, guarda para o outro dia e apodrece. Agora, quando Deus fala e o homem obedece, o homem faz aquilo que Deus manda, coloca dentro de um vaso e guarda e não apodrece. Não apodrece. Ele disse isso a fim de que gerações futuras vissem com os próprios olhos o objetivo de guardar aquela porção de maná, que era uma semente, era que as gerações futuras vissem com os próprios olhos o pão, ou seja, o alimento integral com que os seus pais foram alimentados no deserto. Meus filhos, vem aqui ver. Os nossos pais foram alimentados no deserto com isso aqui, com o maná. Deus os alimentou no deserto durante 40 anos com o maná. Está aqui uma prova. Uma prova. Hebreus fala a respeito dessa prova que estava dentro da arca. Alguns comparam o maná com uma tamareira, mas isso é impossível. O maná no Sinai aparece apenas durante os 2 meses mais quentes do ano. As tamareiras, muito bonita, dão aqueles frutos maravilhosos, a tâmara, e é uma delícia. Mas não é esse maná, porque a tamareira, no original também, ela tem um nome quase similar ao maná, mas não é esse maná, porque a tamareira, ela só produz durante 2 meses do ano e os meses mais quentes do ano. Agora, o maná da Bíblia, que não tem nada a ver com a tamareira, caía do céu todos os dias do ano. Esse maná que foi uma ordem de Deus para que chovesse, não tem nada a ver com o fruto da terra. Ele desce do céu todos os dias do ano, com exceção do dia do descanso. O maná do Sinai não parou de aparecer no tempo certo. Não. Mas o maná da Bíblia começou a cair pouco depois do povo sair do Egito e parou de cair depois de 40 anos pela vontade de Deus. Deus dá um basta e fala, cessa o maná. O povo agora vai se alimentar do fruto da terra. Chega, tá bom. Não vou mandar mais trigo do céu para eles. Agora eles vão ter que produzir. Toma posse da terra e produzem nessa terra e usufruem do fruto dessa terra. Amados, no Salmo de número 78, que nós lemos no início, o maná é denominado de trigo do céu e pão dos poderosos. Isso aponta para a excelência de um produto digno de haver procedido diretamente
das mãos generosas e protetoras de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus generoso. As suas mãos são generosas e também protetoras. Ele quer o bem do seu povo. Ele quis o bem do povo de Israel e nós hoje, como igreja, Ele também quer o nosso bem. Você recebe o bem do Senhor na sua vida? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui uma revelação extraordinária. O tema do ano da De Família é Vivendo o Extraordinário. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Nós temos aqui nesse texto uma revelação extraordinária. O pão caído no deserto é um símbolo, é um tipo de Cristo. O pão caído no deserto é um símbolo de Cristo. O verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. O maná desce para o povo se alimentar. Agora Deus aqui envia o seu Filho, o verdadeiro pão que desceu do céu. O fato de o maná ser pequeno, miudinho e também simples, não impedia que sustentasse os israelitas. Os israelitas eram sustentados pelo maná, aquele pão que desceu do céu. Assim também Jesus apareceu aos olhos dos homens como uma figura simples, como uma figura humilde, porém Ele alimentou e continua alimentando vidas e corações aos milhões em toda a terra. Você pode levantar a sua mão, glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele tem alimentado a sua vida. Glória a Deus. Nós somos beneficiários disso, irmãos. Aos olhos humanos, Jesus não tinha, a palavra de Deus diz, não tinha parecer, nem formosura, mas Ele veio para alimentar as nossas vidas. Ele veio para alimentar a vida da raça humana que havia caída, subjugada pelo pecado. O pão do céu, o pão vivo que desceu do céu. Ele se apresenta e alimenta muitas vidas, muitos corações. E muitas pessoas são beneficiárias disso, inclusive nós que estamos aqui nessa noite, uma noite de ceia, para se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Jesus. Glória a Deus. O maná de cor branca simboliza a pureza. O maná era branco, até foi confundido como uma geada. Cristo é o único pão puro, sendo a própria pureza. Jesus é o pão puro. Jesus é o pão integral. Jesus é o pão que nos dá saúde. Jesus é o pão que alimenta a nossa alma. Nós precisamos, amados, nos alimentar desse pão maravilhoso, o único pão puro, sendo Ele a própria pureza. Jesus é a própria pureza. O maná deveria ser recolhido diariamente. O maná deveria ser recolhido bem cedinho. Bem cedinho. Isso traz-nos uma mensagem
para que o sol não derretesse. Quando nós acordarmos, amados, vamos nos alimentar do maná. Vamos nos alimentar de Jesus. Vamos nos alimentar da sua palavra. Vamos comer o pão integral, que esse pão integral puro, saudável, nos dará saúde para o embate do dia. Você poderá caminhar comendo esse pão integral. Todos os dias. Todos os dias. Ele manda o pão do céu. Todos os dias. Ele manda o maná celestial para minha e para a sua vida todos os dias. Jesus mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o maná celestial. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. As bênçãos do passado já produziram seu efeito. Para que ficar relembrando o passado? Já foi, já passou, produziram o seu efeito. Agora o que tem valor são as do presente. As bênçãos que têm valor são as bênçãos do presente. Isto é, Cristo deve ser o nosso hoje. Pastor, lá no passado eu era isso, fazia aquilo outro, e Deus abençoava. Esquece o seu passado. Jesus Cristo deve ser o seu hoje. Faça hoje. Viva hoje. Se alimente hoje do maná e viva coisas extraordinárias, maravilhosas. Vão acontecer através da sua vida, porque Jesus está contigo. Glória a Deus. A promessa dele deve ser renovada em nossas vidas todos os dias. Ele renova, porque Jesus está conosco todos os dias. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está conosco todos os dias. Ele nos deu a sua palavra. Nos alimentemos desse maná, dessa maravilha diária extraordinária. Se alimentarmos, irmãos, viveremos fortes, saudáveis, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, porque estamos alimentando desse alimento integral espiritual. O maná, que é Jesus. O maná do deserto alimentava e satisfazia apenas o corpo. E os judeus entraram assim, vamos dizer assim, pesado contra Jesus. Porque eles queriam algo maior. Apresenta então algo maior, melhor daquilo que Moisés fez. E Jesus disse assim, ó: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, esse tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você pode glorificar. Glória a Deus! Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está aqui, está presente. Ele está presente todos os dias em nossa vida. Ele nos deu a sua palavra e ele disse: alimente de mim. Aquele maná que Moisés ofereceu ao povo vindo do céu por ordem de Deus, alimentava e satisfazia apenas o corpo físico. Mas Cristo, o verdadeiro maná, alimenta, alegra e satisfaz a nossa alma. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Que adianta o homem ter tantos bens materiais e não alimentar a sua alma? Não viver de forma alegre, não viver
de forma abundante, de forma extraordinária. Não usufruir das maravilhas de Deus. Não se comprometer com a palavra de Deus. O que adianta? Não adianta nada, não vale a pena. Todos os que provam e se alimentam com as sementes do maná, lá morrem, partem, morrem. Porém, aqueles que se alimentam dos ensinos de Jesus vivem para sempre. Há uma promessa do Senhor para aqueles que se alimentam das suas palavras. Ele diz: as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Alimentemo-nos sempre da palavra do Senhor. A realidade, amados, é sempre maior do que o símbolo. O maná era um símbolo. Cristo é mais do que o maná no deserto. Ele é superior ao maná que foi descido do céu para alimentar aquele povo. Parafraseando aqui, irmãos, Jesus é maior do que as coisas que nós obtemos. Deus nos dá todos os dias o maná. Porém, esse maná são coisas corruptíveis. Agora o maná que vem do céu, que é o próprio Cristo, é incorruptível. Jesus é a palavra que é incorruptível, que é guardada no meu e no seu coração, que nos levará para a presença eterna de Deus. É esse que nos levará à presença eterna de Deus. Para finalizarmos e cearmos, amados, Apocalipse 2:17. Vamos ler juntos esse texto? Apocalipse 2:17. Com força, hein, irmãos? Tá bom? 1, 2, 3. Ao que vencer, darei a comer. Darei novo nome, o qual você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. É ti, Senhor. Ore calabashuri halamanaias. Fiquem de pé. Vamos ficar de pé. Aquele que vencer, darei a comer do maná escondido. Existe um maná escondido somente para você, vencedor. Não desista da sua fé. Não desista dos propósitos de Deus para com a sua vida. Ele diz: dar-lhe-ei uma pedra branca e nessa pedra um novo nome escrito. O Senhor nos dará um novo nome, irmãos, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Levante a sua mão, glorifique e exalte o nome do Senhor. Pai maravilhoso, Deus eterno, nós recebemos a Tua palavra com alegria, Senhor. Nós comemos esse maná e nos alimentamos a nossa vida. A nossa esperança não está no maná terreno, naquilo que a terra produz, naquilo que tem na terra. Não, a nossa esperança está no maná do céu, porque ele traz vida, vida com abundância, vida eterna, e produz coisas maravilhosas e extraordinárias, com a capacidade de nos fazer caminhar longas jornadas até o arrebatamento da igreja. Pai Santo, Deus eterno e maravilhoso, abençoe cada um dos seus filhos, que estarão agora, simbolicamente, comendo do pão e tomando do cálice, do fruto da uva, e se alimentando do corpo e do sangue
de Jesus. Esse ato é totalmente espiritual e nos alimentará a nossa alma, alimentará a nossa vida, traga saúde física, emocional e espiritual ao teu povo. É a minha oração intercessória, abençoadora, e faço em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Recebe a palavra com alegria. Deus os abençoe. Pastor Oséias na sequência e vamos cear.